Provavelmente, você nunca imaginou que o filme Barbie causou um escândalo geopolítico em uma região importante do mundo. Isso aconteceu no Vietnã, onde o filme foi tirado dos cinemas depois que as autoridades acusaram os cineastas de mostrar um mapa que supostamente incluía reivindicações territoriais chinesas ao longo da linha dos 9 traços. Embora a proibição da Barbie seja uma questão banal, a posição estratégica do Vietnã e a sua postura de equilíbrio entre a China e os Estados Unidos não é nada trivial. O Vietnã, durante a maior parte de sua história moderna, foi conhecido pelas razões erradas. Seja o domínio colonial francês, a trágica Guerra do Vietnã ou a sangrenta guerra contra o Camboja. Mas o Vietnã de hoje é indiscutivelmente um lugar muito diferente econômica, cultural e politicamente, e comanda uma visão distinta daquela que se tinha até agora. O Vietnã é visto cada vez mais como um motor de crescimento asiático, um destino turístico e um importante ator geoestratégico. Numa época em que toda a Europa e países como o Japão ou a Coreia do Sul enfrentam dificuldades demográficas, a população do Vietnã acaba de ultrapassar a marca dos 100 milhões, o que o colocaria como o país mais populoso da Europa e entre os 15 maiores do mundo. Além da demografia, uma economia em crescimento e uma localização estratégica fazem deste país do Sudeste Asiático um interveniente que poderá pender a balança no jogo de poder global. Novamente. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. O destino do Vietnã tem sido profundamente influenciado pelo seu vizinho do norte há muito tempo. A conquista do Vietnã pela China, especialmente durante a dinastia Han, ajudou, de forma contraintuitiva, a moldar a identidade nacional do Vietnã. De 111 a.C. a 939 d.C., o Vietnã foi governado pelos chineses. Eles foram atraídos pela fertilidade da terra, banhada pelos deltas do Mekong e do Rio Vermelho, rica em metais preciosos, pérolas e outras matérias-primas valiosas. Além dos ganhos econômicos, estava a intenção de achinesar a cultura vietnamita. Os costumes locais foram suprimidos, os rituais chineses impostos, e o taoísmo e o confucionismo foram promovidos. Como costuma acontecer, eclodiram revoltas, sendo a primeira em 40 d.C., e seguiu-se uma onda de nacionalismo. O Vietnã finalmente saiu do domínio chinês no ano 939, podendo ser considerado como o primeiro período de independência. No início do século XI, o Vietnã unificou-se sob a dinastia Lý, com progressos econômicos, políticos e culturais consideráveis. O império se chamava Dai Viet, substituindo o nome chinês Anan. Mas as guerras com impérios vizinhos, incluindo o Champa, o Khmer e, mais importante, os saqueadores mongóis vindo da China, deixaram um sério impacto nos recursos de Dai Viet, abrindo caminho para a dinastia chinesa Ming invadir novamente em 1407. Depois de algumas rebeliões, o país foi reconquistado, o segundo período de independência sob a dinastia Lê posterior. Os governantes seguiram uma política expansionista, e o Vietnã atingiu o tamanho atual em 1757. Então, a China começou o seu declínio, enquanto a Europa crescia. A entrada europeia no Vietnã é geralmente associada à chegada dos franceses, mas a incursão da França no Vietnã em 1857 não foi um incidente isolado. Na verdade, foi o resultado de um longo esforço dos europeus para, primeiro, estabelecerem relações religiosas, culturais e econômicas com o Oriente, e mais tarde, para subjugarem estes territórios com base na superioridade civilizacional e tecnológica. A França de Napoleão III, com seu poderio militar e uma agenda baseada no comércio, reuniu força de vontade suficiente para aumentar a presença francesa na Ásia durante a corrida colonial.
Em 1887, os franceses anexaram também o Laos e partes do Camboja e decidiram chamar esta nova região de União Indo-Chinesa. Semelhante ao domínio colonial britânico sobre a Índia, o domínio francês beneficiou principalmente as pessoas em seu país. Os franceses asseguraram melhorias moderadas para manter a população longe de quaisquer revoltas, desenvolvendo uma pequena elite vietnamita para manter as massas sob controle. Em suma, o colonialismo enriqueceu os senhores à custa da população local. Mas isto também levou a um aumento dos sentimentos nacionalistas, juntamente com a ascensão de uma das figuras mais significativas da história vietnamita e mundial. Nguyen Ai Quoc, mais conhecido pelo seu pseudônimo Ho Chi Minh, apareceu em cena como um revolucionário em 1925, fundando a Liga da Juventude Revolucionária do Vietnã, precursora do Partido Comunista da Indochina. Ele passou um tempo substancial na França, na Rússia e na China, como parte de um movimento comunista internacional, e usou essa experiência para tornar o seu movimento o mais bem-sucedido de todos os movimentos clandestinos da época no Vietnã. A independência atraía a nação no final da Segunda Guerra Mundial. As forças de Ho Chi Minh consolidaram a coligação norte-vietnamita, conhecida como Viet Minh, enquanto os franceses lutavam para manter a influência no sul, com a ajuda das forças de ocupação britânicas. Em 1946, já havia dois Vietnãs, o norte comunista e o sul não comunista. Enquanto as negociações avançavam, as intenções de independência total pelos Viet Minh continuaram sendo uma barreira. Os franceses atacaram em novembro de 1946 e a Primeira Guerra da Indochina começou. O Norte, auxiliado pelo novo governo comunista chinês depois de 1949, parecia em vantagem. Um cessar-fogo foi lançado numa conferência em Genebra em 1954. A Segunda Guerra da Indochina, ou a infame Guerra do Vietnã, iniciada em 1955, colocou mais uma vez o Vietnã comunista do Norte contra o Vietnã não comunista do Sul. Uma das batalhas mais sangrentas do século XX, a Guerra do Vietnã durou 20 anos, culminando com a queda de Saigon, ou a atual cidade de Ho Chi Minh, capital do Vietnã do Sul. O significado da guerra continua sendo o envolvimento dos Estados Unidos e a visão desta guerra no contexto da Guerra Fria. Inicialmente, os Estados Unidos apoiaram Saigon com equipamento militar, ajuda financeira e aconselhamento estratégico, com o objetivo de impedir uma maior propagação do comunismo. Mas isso mudou quando os Estados Unidos perceberam que não conseguia travar os avanços do Norte. Em 1965, o presidente Lyndon Johnson ordenou o bombardeamento do Vietnã do Norte e 4 semanas depois enviou tropas. Em 68, mais de 500 mil de soldados americanos estavam no Vietnã, lutando ao lado de soldados sul-vietnamitas. A guerra continuou sob Richard Nixon, apesar da crescente oposição pública. A Guerra do Vietnã foi talvez a primeira vez na história moderna em que uma potência global foi pressionada por seu próprio povo para acabar com a guerra. As táticas de guerrilha do Vietnã do Norte, uma guerra prolongada e aparentemente interminável, além de um terreno moral instável, resultaram na derrota dos Estados Unidos em abril de 75. As forças do Vietnã do Norte entraram triunfantes em Saigon, unificando o Vietnã. 46 anos depois, sob circunstâncias semelhantes, as autoridades afegãs em Cabul ruíram, dando lugar ao domínio dos Talibã. A República Socialista do Vietnã, proclamada em 1975, foi uma vitória dos comunistas na Guerra Fria, mas isso não significou uma vida instantaneamente melhor para os cidadãos vietnamitas. Na verdade, até 1990 era um dos países mais pobres do mundo. Mas por que é que americanos, chineses, soviéticos e até chineses lutaram para manter a influência no Vietnã? A forma de cisne do país é única no mundo. Com apenas 50 km de largura e 1.600 km de comprimento, lembra um pouco o Chile. Os 3.400 km de costa
que se estendem ao longo de uma das bacias marítimas mais importantes do mundo, o Mar da China Meridional, são responsáveis pela extraordinária importância da localização do Vietnã. Acrescente a isso o delta de um dos maiores rios do mundo, o Mekong, e o do Rio Vermelho, e você terá um país com uma geografia extremamente favorável, histórica e atualmente. Em outras palavras, a geografia do Vietnã sempre favoreceu a colonização na região e forneceu um motivo importante para a interferência externa. Excelente localização, dividendo demográfico natural, crescimento econômico. Todos estes fatores estão interligados. Portanto, se for bem gerido e tiver paz suficiente sem a interferência de potências externas, o Vietnã está de alguma forma destinado a crescer. Embora as últimas décadas mostrem que é muito difícil essa confluência de fatores. Mas agora que os gigantes empresariais do mundo estão começando a procurar alternativas ao aumento dos salários chineses e ao regime de Pequim, eles encontram dois países com uma grande força de trabalho, mais barata e qualificada, condições adequadas. Os países Índia e Vietnã. Esses dois países possuem um afortunado dividendo populacional. Cerca de 21% da população do Vietnã tem entre 10 e 24 anos de idade, um bônus demográfico que estará disponível para o Vietnã até 2039. Assim, o Vietnã começou gradualmente a reter a atenção de empresas ocidentais e orientais, que não demoraram a perceber os benefícios deste dividendo e a transferir as suas cadeias de abastecimento para o emergente Sudeste Asiático. O Vietnã normalizou as suas relações com os Estados Unidos em 1994, virando a página de um capítulo assassino da história. Se antes a liderança comunista no Vietnã zombava dos países capitalistas, hoje o Vietnã está pressionando os Estados Unidos a reconhecê-lo como uma economia de mercado. Há duas palavras que melhor descrevem esta reviravolta econômica: Doi Moi. Doi Moi é o partido comunista que reivindica o sucesso econômico do Vietnã. O país passou de um rendimento per capita de $422 em 1986 para o patamar de $4.500 em 2024. E foi o Doi Moi que, em tradução livre, significa renovação, que mais contribuiu, por meio de um conjunto de reformas de livre mercado a partir de 1986, visando o crescimento econômico. É impossível não traçar paralelos com as reformas que aconteceram na China em 1979 sob Deng Xiaoping. Embora as reformas tenham começado formalmente em 86, o Vietnã já estava caminhando para um livre mercado a partir da década de 60, em um movimento da base para o topo. Em 1979, as empresas estatais foram autorizadas a manter o excedente após cumprirem as cotas estatais, permitindo a venda legal desses excedentes. Seguiram-se reformas graduais nos anos seguintes, tendo o Estado finalmente aprovado a Lei Empresarial em 1999. Desta forma, o Vietnã passou de menos de 50 mil pequenas e médias empresas para mais de 150 mil em 2022. Enquanto em 86 as empresas privadas não contribuíam praticamente nada para a economia, em 2025 deverão ser responsáveis por mais da metade do PIB. Em 2020, o setor privado já empregava mais de 80% da população. Resumindo, um comunismo ao estilo vietnamita. Estes três fatores, geografia, economia e demografia, estão colocando o Vietnã novamente no radar das potências mundiais, particularmente a China e os Estados Unidos. As autoridades do Vietnã concluíram que não podem se dar ao luxo de abandonar as relações de um desses países em detrimento do outro. Para alcançar o seu status de país desenvolvido, o Vietnã precisa de boas relações, comércio e projetos de infraestruturas com o seu poderoso vizinho do norte. Mas para evitar ser completamente dominado, precisa do poder dos Estados Unidos, uma superpotência tecnológica. Enquanto isso, ainda há o processo que mencionamos antes,
de empresas estrangeiras que abandonam a China para outros países e chegam no Vietnã. A visita de Joe Biden ao país em setembro sinalizou a crescente importância do país aos olhos dos americanos e elevou as relações bilaterais ao nível de uma parceria estratégica abrangente. A visita de Biden foi rapidamente retribuída por Pequim. Xi Jinping visitou Hanoi em dezembro e os dois lados concordaram em aprofundar a cooperação e a conectividade ferroviária, especificamente a modernização da ligação Kunming-Haiphong, que faz parte da rede pan-asiática. O Instituto Lowy da Austrália observa, abre aspas, conhecido pela sua diplomacia de bambu, ou seja, flexível mas profundamente enraizada, a estratégia do Vietnã sublinha as complexidades da geopolítica do Sudeste Asiático. No meio da rivalidade global pelo controle de cadeias de abastecimento, o papel do Vietnã torna-se cada vez mais crucial, fecha aspas. Embora nem a China nem os Estados Unidos sejam os maiores investidores no Vietnã, os três primeiros são Singapura, Coreia do Sul e Japão, é evidente um certo equilíbrio nos números de exportações e importações. A China é, de onde Hanoi importa de longe, a maior parte dos bens, representando quase 40% do valor das importações. Os Estados Unidos estão em um distante segundo lugar, com apenas 3%. Quando se trata de exportações, porém, a situação se inverte. Os Estados Unidos são, de longe, o maior destino, com quase 30%, enquanto a China compra 15%. É pouco provável que essa luta pela influência no Vietnã diminua, especialmente porque o país tem a segunda maior reserva mundial de terras raras, depois da China. Estimadas em 22 milhões de megatoneladas, as suas reservas são apenas metade do tamanho das da China e 10 vezes as dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, fabricantes de ímãs de neodímio, usado na indústria automotiva, estão abrindo fábricas no Vietnã. Assim, Hanoi enfrenta um antigo dilema. A cooperação com a China abre grandes oportunidades de desenvolvimento, mas a impossibilidade de manter uma zona tampão com o Reino do Meio pode levar a uma dependência perigosa de Pequim. O contrapeso à posição da China deve ser os Estados Unidos e os seus aliados na região, incluindo o Japão e a Coreia do Sul. Os formatos multilaterais em que o Vietnã está afiliado também são significativos. O mais importante deles é a ASEAN, a qual o Vietnã aderiu em 95. Isto é tão verdade quanto o fato de China e Vietnã possuírem grandes pontos de discórdia. Estes incluem conflitos territoriais, que levaram à guerra em 79, e mais importante ainda, disputas marítimas. As mais importantes são as Ilhas Paracel, as Ilhas Spratly e os limites das zonas econômicas exclusivas, que determinam o direito de exploração no mar. Ou seja, o Mar da China Meridional continua sendo uma das questões mais sensíveis nas relações sino-vietnamitas. Em todo este quebra-cabeças, é importante lembrar que o Vietnã ainda é um estado comunista de partido único, desde que Ho Chi Minh tomou o poder. Portanto, é quase um sistema gêmeo do sistema chinês, onde o partido Doi Moi controla centralmente a direção do Estado, mas que desde a década de 80 abriu-se ao capitalismo. O FMI estima a economia do Vietnã em 480 bilhões de dólares, o que mostra que ainda é um país pobre e subdesenvolvido. Lembre-se, este montante é distribuído por 100 milhões de pessoas. Ou seja, até a Áustria, com uma população de 9 milhões, tem uma economia maior em 70 bilhões. São apenas 4.500 dólares per capita, menos que a riqueza de Belarus, da Mongólia ou da Líbia. Porém, uma era de rivalidade sino-americana, um bônus demográfico e uma localização geográfica favorável coloca o Vietnã no centro de gravidade da economia global, ainda em formação, o que significa que o país tem um futuro promissor. Contudo, o crescimento econômico não é concedido de graça. As circunstâncias favorecem o Vietnã, mas para que o país prospere e aumente a sua importância internacionalmente, serão necessárias boas decisões por parte dos políticos de Hanoi e manobras hábeis entre uma China próxima,
mas perigosamente assertiva, e um Estados Unidos distante, mas ansioso por manter a região sob controle. Mesmo assim, nem tudo está nas mãos dos vietnamitas. No caso de uma guerra entre os Estados Unidos e a China, o território vietnamita tornar-se-á incrivelmente importante, e as autoridades de Hanoi terão de escolher um lado. E mais uma vez na história, o solo vietnamita seria palco de rivalidades entre superpotências.